Minha criança, ouça-me de todo o teu coração, pois este é um aviso e uma restauração para o teu espírito. Sei que tens caminhado sob a sombra do medo, carregando o peso da dúvida e sentindo o silêncio do abandono pesar sobre a tua alma. Tenho visto as tuas lágrimas em segredo, a dor que não expressas em voz alta, o desespero que te visita quando a noite parece interminável. No entanto, eu te digo, fica comigo até ao fim desta palavra, pois nela revelarei o mistério do teu vale de espera e a visão única de salvação que preparei para ti. Se te afastares agora, corres o risco de perder a resposta que clamaste em oração. Não ignores este momento, pois este é o início da tua transformação. Você me perguntou em sussurros, por que, Deus, as portas continuam se fechando diante de mim? Por que o silêncio não se quebra? Por que o peso permanece pesado? E eu, a voz de Deus, respondo agora, aquelas portas fechadas não eram sinais de abandono, mas de preparação. Cada vale que você cruzou foi um caminho que o conduziu à montanha da vitória que eu já marquei em meu tempo perfeito. Sua dor não é em vão. Sua espera não é sem sentido. Cada lágrima que você derramou é uma semente de redenção. Eu o convido a permanecer até o momento final desta mensagem, porque ao longo desta jornada lhe mostrarei como transformar o desespero em coragem, como caminhar através das sombras e encontrar a luz, como sentir a minha presença quando tudo o que você sente é silêncio. Transformarei o que você pensava ser o seu fim em um testemunho de resgate divino. Não deixe que a distração roube o que o céu escreveu para você neste exato momento. Atenção! É agora. Nestes próximos minutos, se você mantiver o coração aberto, tirarei o peso do medo dos seus ombros e o substituirei por uma fé firme. Desvendarei as promessas que tenho sussurrado ao seu espírito. Ensinarei você a ver as correntes se rompendo, a reconhecer que o que você pensava ser perda era, na verdade, um milagre se desenrolando silenciosamente. Se você sente essa presença agora, digite Amém abaixo e deixe suas próprias mãos declararem que você está pronto para a salvação, para a força, para a esperança renovada. Não se trata apenas de sobreviver à dor, mas de se elevar em direção a um propósito. Você não foi criado para permanecer em desespero. Você foi criado para a vitória, para a transformação, para uma nova caminhada comigo. Permaneça, pois no decorrer desta palavra você verá o desígnio do meu plano perfeito se desdobrar diante dos seus olhos. O caminho que você pensava estar terminado está apenas começando. A sombra que você temia está prestes a revelar a maior luz. Não ignore este convite. Fique comigo até o fim, e eu lhe mostrarei a visão da salvação que restaurará sua fé, fortalecerá seu coração e marcará a virada em sua história. Este é o seu momento de encontro. Esta é a voz de Deus chamando você pelo nome. E esta é a hora da sua restauração. Meu amado, veja o medo que se apodera do seu coração quando você acorda em silêncio, imaginando se alguém percebe o peso que carrega. Conheço a dúvida que sussurra em seu ouvido, dizendo-lhe que talvez minhas promessas sejam para os outros e não para você. Vejo a dor escondida atrás do seu sorriso, as lágrimas que você enxuga antes que alguém possa ver, o desespero que retorna repetidamente como uma sombra da qual você não consegue escapar. Você atravessou portas fechadas e sentiu como se o próprio céu estivesse em silêncio, deixando-o com a sensação de abandono. Mas eu lhe digo, estive mais perto de você nesses momentos do que você poderia imaginar. Você orou, e a resposta não veio. Você esperou, e a espera pareceu interminável. Você pediu por sinais, e apenas o silêncio pareceu responder. O vale da espera testou sua alma, e as correntes do medo tentaram prendê-lo. No entanto, aqui está você, ouvindo a minha voz agora. Você não o vê?
Mesmo no silêncio, eu tenho te guiado em direção a este exato momento. Você não tropeçou aqui por acidente. Você foi guiado, porque seu espírito tem clamado por resgate divino, pela presença que restaura, pela salvação que renova a esperança. Conheço as noites em que o desespero te manteve acordado. Conheço as manhãs em que a coragem estava longe de você, quando cada passo parecia pesado, quando você questionava se sua vida tinha algum propósito verdadeiro. Sei como o abandono te feriu, como o silêncio te fez questionar se eu tinha me afastado. Mas, criança, você nunca foi abandonada. Você estava sendo moldada. Você estava sendo preparada para um momento perfeito. Pense nas portas fechadas que o deixaram frustrado. Empregos que escaparam por entre os seus dedos. Relacionamentos que terminaram sem motivo. Oportunidades que desapareceram. Cada uma delas pareceu rejeição, como mais uma confirmação de que você era indigno ou invisível. Mas ouça-me agora, aquelas portas fechadas não eram punição. Eram proteção. Eu permiti que se fechassem porque não estavam alinhadas com a vitória e a transformação que eu havia destinado a você. Você pediu pão, e eu me recusei a lhe dar pedras. Você pediu vida, e eu me recusei a deixá-lo cair em armadilhas que o levariam a mais dor. Ainda assim, sei que o inimigo usou esses momentos para plantar sementes de dúvida. Ele sussurrou mentiras em seu espírito: você está esquecido. Você é fraco. Você é indigno. E a cada oração não atendida, a cada período de espera, essas mentiras soavam mais altas do que as minhas promessas. Mas, meu filho, o peso dessas mentiras não pode se opor à verdade da minha palavra. Eu não o criei para o desespero. Eu o criei para a esperança. Eu não o chamei para ser limitado pelo medo. Eu o chamei para se manter firme, para vencer. Para trilhar um novo caminho de redenção. Observe a sua vida e observe os padrões. O vale da espera, o silêncio, a dor, as lágrimas, eles não o quebraram. Eles o moldaram. Eles esculpiram em você uma fome mais profunda pela minha presença. Eles o prepararam para a transformação. O que você pensou ser abandono foi, na verdade, a minha mão preparando você para algo maior. O que você viu como rejeição foi eu abrindo um novo caminho, um caminho que leva à coragem, à redenção, à vitória no meu tempo perfeito. Mas preciso falar sobre os perigos do seu momento presente. Porque quando o desespero não é confrontado, ele endurece o coração. Quando a dúvida se mantém, ela rouba a visão de salvação que estou lhe oferecendo. Quando você permite que o silêncio o convença do abandono, corre o risco de perder o milagre que vem se desenrolando silenciosamente, dia após dia. É por isso que estou lhe chamando com tanta urgência agora, não ignore esta voz. Este não é apenas mais um momento, este é o ponto de virada. Este é o início da restauração. Eu sei o quão pesado é o peso da espera. O vale da espera faz o tempo parecer infinito. Você orou por respostas, e os dias se transformaram em meses, os meses em anos. Você começou a se perguntar se a própria esperança era um sonho cruel. Você pensou que talvez tivesse sido deixado para trás enquanto outros seguiam em frente. Mas ouça-me, meu timing é perfeito. Se a resposta demorou, é porque eu estava escrevendo uma história muito maior do que aquela que você imaginava. O que você viu como silêncio era, na verdade, preparação. Cada segundo de espera tem significado, cada atraso tem propósito, cada momento de desespero está sendo transformado em força. Você pergunta, Deus, por que tem que doer tanto? Por que a dor tem que ser tão constante?
Porque a dor tem sido sua mestra, mostrando-lhe que sua força por si só não basta, guiando-o de volta à minha presença, onde a fé firme é restaurada. As lágrimas que você derramou têm irrigado o solo onde uma nova vida crescerá. A sombra que você teme só tornou a luz mais preciosa. As correntes que você sente pressionando ao seu redor já estão se rompendo, mesmo que você ainda não consiga ouvir o som. Mas devo avisá-la, criança, que quando você vive apenas pelo que vê, corre o risco de dar poder ao desespero. Você começa a acreditar que o silêncio é a palavra final. Começa a tratar portas fechadas como muros permanentes em vez de proteção temporária. Começa a ver o vale da espera como um túmulo em vez de uma passagem. E quando isso acontece, sua esperança se esvai, sua coragem enfraquece e seu propósito se torna turvo. É por isso que estou lhe falando tão claramente agora, levante os olhos. Não meça seu futuro pelas sombras do passado. Não deixe que o medo dite seu destino. Há perigo em ceder ao abandono, porque ele o cega para a minha presença. Há perigo em se render ao desespero, porque ele abafa as minhas promessas. Há perigo em ouvir mentiras, porque isso impede de ouvir a voz de Deus declarando vida sobre você. Quero que você veja que a maior batalha nunca foi com as circunstâncias, mas com a sua fé. Se o inimigo pode quebrar a sua fé, ele pode roubar a sua vitória. Se o desespero pode silenciar a sua oração, ele pode silenciar o seu milagre. Se o medo pode acorrentar o seu espírito, ele pode impedi-lo de se transformar. É por isso que eu te chamo agora, com urgência, para que perseveres. Para que não percas a esperança. Para que não deixes que o vale da espera te convença de que a tua história acabou. Porque a verdade é esta: estás à beira de uma grande descoberta. Estás às portas de uma nova estação. E embora ainda não consigas ver, o meu tempo perfeito está prestes a revelar o que preparei para ti. Permaneça comigo nesta palavra, pois eu o levarei a um entendimento mais profundo. Mostrarei como as portas fechadas do seu passado não foram finais, mas aberturas para um plano maior. Revelarei como a dor que você carregou é a semente do seu propósito. Farei com que você veja que o silêncio que você temia era, na verdade, a minha voz preparando um novo cântico de vitória. Este é o seu momento de despertar. Este é o seu momento de ter a visão da salvação que restaura a fé e dá força. Não ignore isso. Não se afaste. Pois se você abandonar esta palavra, corre o risco de cair novamente no peso do medo e nas correntes do desespero. Fique, e eu o conduzirei à luz. Fique, e eu transformarei seu luto em dança. Fique, e eu transformarei sua espera em vitória. Este é o aviso e a restauração que lhe trago. Fique comigo, e o milagre se realizará. Meu filho, agora que lhe mostrei a profundidade da sua luta, ouça enquanto revelo a solução escondida nela. Pois eu não sou um Deus que apenas aponta a dor, eu sou o Deus que transforma a dor em propósito, o desespero em coragem, o silêncio em um canto de vitória. Você já viveu o suficiente sob a sombra da espera, sob o peso do medo e da dúvida. Agora é hora de levantar os olhos e ver o caminho que eu, a voz de Deus, estou traçando diante de você. Esta é a visão única de salvação que lhe prometi: pegar o que estava quebrado e torná-lo inteiro, pegar portas fechadas e transformá-las em portais de força, pegar o seu vale de espera e transformá-lo no terreno do seu milagre. Mas aqui está a pergunta que coloco diante de você: você verá com os olhos da fé ou continuará a medir sua vida pelo que seus olhos naturais percebem? Este é o dilema moral do seu espírito. Se você continuar encarando o silêncio como abandono, perderá a minha presença falando baixinho ao fundo. Se continuar a tratar cada porta fechada como rejeição,
nunca verá o resgate divino que o protegia do mal. Se permitir que o medo defina seus passos, a coragem nunca surgirá. É por isso que lhe peço agora que avance com fé firme, que acredite não apenas no que fiz antes, mas no que estou me preparando para fazer em seu tempo perfeito. Pense nisto, e se as lágrimas que você achou que foram desperdiçadas estivessem, na verdade, regando as sementes do seu futuro? E se o desespero que você sentiu estivesse te pressionando em meus braços, te ensinando a se apoiar não no seu próprio entendimento, mas nas minhas promessas? E se o peso que você carregou nunca tivesse sido pensado para te esmagar, mas para te fortalecer, construindo a resistência que você precisaria para o novo caminho que eu tracei? Você consegue ver? O milagre nunca esteve longe de você. Ele estava se formando no silêncio, escondido atrás do que parecia ser perda. Eu o convoco agora para começar a mudar a forma como você enxerga a sua vida. Não veja portas fechadas como correntes, mas como sombras abrindo espaço para a luz. Não veja a espera como punição, mas como preparação. Não veja o silêncio como ausência, mas como a minha presença ensinando você a me ouvir de maneiras mais profundas. O Vale da Espera tem sido uma sala de aula para a sua alma, e eu tenho sido o mestre. Cada pergunta que você fez, cada noite que duvidou, cada oração que você achou que foi ignorada, eu estava escrevendo respostas dentro do seu coração, respostas que o levarão à transformação e à vitória. Agora, deixe-me dar-lhe conhecimento privilegiado, sabedoria que não é visível aos olhos do mundo. A razão pela qual permiti que você atravessasse períodos de desespero foi para que conhecesse o poder da minha força e não dependesse da sua própria. A razão pela qual você sentiu a dor do abandono foi para que pudesse descobrir que eu sou aquele que nunca vai embora. A razão pela qual as portas se fecharam foi para que você não ficasse preso em caminhos que o teriam afastado da salvação. Cada peso, cada lágrima, cada sombra foi entrelaçada no meu plano perfeito. E agora, enquanto você está no limiar da mudança, eu o convido a entrar na nova caminhada que preparei. Mas isso exige uma escolha sua. Você continuará se apegando ao desespero ou abraçará a esperança? Continuará a duvidar ou acreditará que minhas promessas ainda estão vivas para você? Verá o silêncio como um vazio ou como um convite para se aprofundar na minha presença? Esta não é uma pergunta que eu possa responder por você. É a decisão do seu coração. Estou pronto para trazer transformação, mas você precisa abrir a porta da sua fé. Lembre-se, quando você digita Amém e declara com os lábios, não está escrevendo uma palavra, está quebrando correntes. Ao compartilhar esta mensagem, você não está clicando em um botão, nem está declarando aos outros que o resgate divino está próximo. Quando você permanece comigo até o fim, não está simplesmente ouvindo, está entrando em uma aliança de esperança, um momento em que a voz de Deus toma suas lágrimas e as transforma em rios de força. Agora pense, quantas vezes você quase desistiu antes que um milagre acontecesse? Quantas vezes você acreditou que era o fim, apenas para me ver abrir uma porta que você nem imaginava? Você não vê o padrão? Se eu fui fiel naquela época, não serei fiel agora? Se eu te carreguei através das sombras antes, não te trarei de volta à luz? Se o desespero tentou te enterrar e você ainda está aqui, respirando, ouvindo, esperando, você não entende que é a prova viva das minhas promessas? Eu lhe digo agora, a solução para o seu desespero não está em se esforçar mais, mas em descansar mais profundamente na minha presença. A solução para o seu medo não está em controlar as circunstâncias, mas em se render ao meu tempo perfeito. A solução para a sua dor não está em apagar o passado, mas em permitir que o redima. Você não pode caminhar para a transformação enquanto se apega às correntes do passado.
Você deve libertá-las e confiar que as minhas mãos o levarão adiante. Esta é a sua nova caminhada, enxergar com os olhos da fé, acreditar que toda porta fechada tem um propósito, confiar que o vale da espera não é infinito, mas está preparando você para a vitória. Esta é a progressão da sua salvação, dor transformada em esperança, desespero transformado em coragem, silêncio transformado em presença. Estou construindo em você uma força que nenhuma tempestade pode destruir, um propósito que nenhuma sombra pode apagar, uma vitória que nenhum inimigo pode roubar. Mas também devo alertá-lo: se ignorar isso, se continuar a deixar o medo dominar o seu coração, permanecerá acorrentado ao peso do desespero. Andará em círculos, vendo portas fechadas como rejeição em vez de proteção, esperando sem entender o seu significado, vivendo em silêncio sem perceber a minha voz. Não foi para isso que o chamei. Não é esse o destino que escrevi para você. É por isso que lhe falo com tanta urgência agora, este é o seu ponto de virada. Não o ignore. Não se afaste. Filho, estou lhe dando o conhecimento privilegiado do céu. O que você está vivendo agora não é o fim. É preparação. O vale da espera não é para sempre. A sombra não é maior que a luz. As correntes estão se rompendo agora mesmo. Você não sente isso? Você não sente que algo está mudando? A razão pela qual você está ouvindo a minha voz neste momento é porque o meu tempo perfeito chegou. A estação do silêncio está se dissipando, e o cântico da vitória está sendo escrito sobre a sua vida. Fique comigo, pois na próxima parte desta palavra derramarei bênçãos que você nem imaginava. Revelarei promessas que restaurarão sua coragem, que o lembrarão de quem você é, que o fortalecerão para seguir em frente com esperança. Mas, por enquanto, reflita profundamente: você continuará a viver com medo ou se erguerá na fé? Você verá o desespero como seu fim ou reivindicará a redenção como seu começo? Você permitirá que portas fechadas o definam ou entrará corajosamente nas portas maiores que estou abrindo? A escolha é sua. E se você me escolher, eu o conduzirei à transformação, à força, à vitória que ecoará pela eternidade. Meu filho amado, agora que você caminhou comigo pelo vale da espera, agora que me ouviu revelar o peso do medo, da dúvida, da dor, das lágrimas e do desespero, deixe-me abrir diante de você o tesouro de promessas que tenho guardado para você. Eu não o chamei para viver para sempre em silêncio, nem para habitar em abandono. Eu o chamei para viver em minha presença, para ser fortalecido pela minha voz, para receber o resgate divino e para caminhar na certeza da salvação. Você não está esquecido. Você não está perdido. Você não é um erro. Você é meu, e eu o abençoo com esta certeza: suas portas fechadas foram o alicerce de uma abertura maior, suas lágrimas foram transformadas em um rio de esperança e seu desespero já está dando à luz coragem. Declaro sobre você hoje que cada sombra pela qual você passou servirá como prova da luz que estou liberando sobre sua vida. O peso que você carregou agora se tornará seu testemunho de força. O silêncio que você temia agora será preenchido pela minha voz de promessa. Você pensou que as correntes ao seu redor eram fortes demais, mas eu lhe digo, elas estão se rompendo agora mesmo. As correntes se rompendo não são uma visão distante, elas são a realidade da minha presença ao seu redor. O vale da espera não é mais uma prisão, é uma porta para um novo tempo de propósito, transformação e vitória. Levante os olhos, filho, e veja, estou renovando todas as coisas. As portas fechadas que o feriram não são nada comparadas aos portões de bênção que estou abrindo. O caminho que parecia bloqueado agora se abre em uma nova direção. As lágrimas que você semeou em desespero retornarão a você como uma colheita de alegria.
Onde antes você sentia abandono, agora sentirá o meu abraço. Onde antes você temia o silêncio, agora ouvirá as minhas promessas ditas claramente, repetidas vezes. Eu te abençoo com uma fé firme e inabalável. Mesmo quando as tempestades vierem, mesmo quando as sombras surgirem, seu coração não cederá ao medo. Minha presença será seu escudo, minhas promessas, sua âncora, meu amor, seu alicerce inabalável. Você não viverá mais preso à dúvida, pois estou plantando em você coragem, redenção e o poder de superar. Você se levantará, não apenas por sua força, mas porque minha força o carregará. Você trilhará um novo caminho, não marcado pelo desespero, mas pela transformação. Declaro que a sua história não será mais definida pela espera solitária, mas pelo milagre que rompe no meu tempo perfeito. Você verá portas fechadas se transformarem em testemunhos. Verá vales se transformarem em topos de montanhas. Verá sombras darem lugar à luz. E quando outros lhe perguntarem como você perseverou, você dirá: a voz de Deus me sustentou. Sua presença me carregou. Suas promessas me restauraram. Filho, eu te abençoo com a certeza de que suas orações nunca foram ignoradas. Cada uma delas foi coletada, cada uma lembrada, cada uma entrelaçada no milagre que agora se desenrola. Eu te abençoo com a clareza para ver que o silêncio que você temia nunca foi vazio, mas preenchido com a minha preparação. Eu te abençoo com a força para carregar o peso não mais como um fardo, mas como uma coroa de testemunho. Eu te abençoo com a vitória que não se esvai, com o propósito que não falha, com a esperança que não pode ser destruída. Ouça-me agora, estou transformando o seu desespero em coragem. Estou transformando sua dor em redenção. Estou transformando seu medo em fé. Estou transformando sua espera em vitória. Não pense que estas palavras são promessas distantes, elas são realidades presentes. Se você sentir a agitação em seu coração ao ouvir a minha voz, esse é o milagre que já está começando. Essa é a minha presença confirmando que as correntes se rompendo são reais, que a sombra e a luz estão se transformando, que o caminho está se abrindo. Declaro bênçãos sobre sua casa, sobre seu futuro, sobre os passos que você dará a partir deste momento. Onde o medo antes dominava, a paz reinará. Onde a dúvida antes envenenava, a fé florescerá. Onde o desespero antes silenciava sua oração, a adoração surgirá. Colocarei pessoas em seu caminho que o lembrarão do meu amor. Abrirei portas que nenhum homem pode fechar. Alinharei oportunidades que refletem o meu plano perfeito, não os pedaços quebrados do desejo humano, mas a plenitude do propósito divino. Eu te abençoo com a coragem de confiar mesmo quando você não consegue ver o resultado. Eu te abençoo com a visão de reconhecer que portas fechadas não são suas inimigas, mas sim suas guias. Eu te abençoo com a força de manter a esperança mesmo quando outros cedem ao desespero. Eu te abençoo com a confiança de saber que você não está abandonado, pois a minha presença caminha com você a cada passo do caminho. Filho, minhas promessas para você são eternas. Não deixarei que o medo o consuma. Não deixarei que o desespero o enterre. Não deixarei que o vale da espera roube sua fé. Pois eu sou o Deus que restaura, que fortalece, que redime. E eu te prometo, você verá a vitória no meu tempo perfeito. Você experimentará uma transformação que ninguém pode negar. Você viverá o milagre da salvação que será o testemunho da sua vida. E quando você duvidar novamente, lembre-se desta bênção. Quando o silêncio tentar retornar, lembre-se da minha voz. Quando o medo sussurrar mentiras, fale em voz alta as minhas promessas. Quando o desespero tentar te oprimir,
lembre-se de que você está caminhando sob bênçãos, que você é escolhido, que você não está abandonado. Eu te abençoo com a lembrança: nenhuma porta fechada pode apagar o que preparei, nenhum vale pode silenciar a minha presença, nenhuma sombra pode destruir a minha luz. Permaneça comigo na fé, filho, e você verá que o que eu falo agora se desenrolará diante dos seus olhos. Este não é o fim. Este é o começo. Esta é a visão única de salvação que eu prometi: pegar suas lágrimas e transformá-las em torrentes de esperança, pegar sua espera e transformá-la em força, pegar seu silêncio e preenchê-lo com minhas promessas. Você é abençoado. Você é restaurado. Você está caminhando para a vitória. Agora, digite amém se você receber estas bênçãos. Escreva-as não como uma palavra, mas como um selo em seu espírito. Compartilhe esta mensagem não como um gesto, mas como uma declaração de que minhas promessas estão vivas. Deixe seus próprios lábios confirmarem o que eu disse: você é meu, você é escolhido, e sua história está sendo reescrita por minhas mãos. Eu te abençoo novamente, com força para perseverar, com fé para crer, com coragem para seguir em frente, com esperança para enxergar além das sombras, com vitória para superar o desespero. Eu te abençoo com a minha presença, que nunca te abandonará. E eu te abençoo com o meu amor, que te sustentará até o fim. Esta é a sua porção, esta é a sua herança, este é o seu destino. Ande nele, pois eu, o seu Deus, o disse. Filho amado, incline seu coração diante de mim, pois agora eleva o seu espírito em oração. Você caminhou por vales de espera, sentiu o silêncio pesar sobre sua alma, carregou o peso do medo e das lágrimas e até acreditou, em momentos de desespero, que estava abandonado. Mas ouça a minha voz agora: assim como estive com José na cova e na prisão, estive com você em cada porta fechada. O que outros pretendiam para o mal, tenho transformado em preparação. Assim como abri o Mar Vermelho para Israel quando todos os caminhos estavam bloqueados, estou abrindo as águas da impossibilidade diante de você agora. Que esta oração seja uma cobertura, Pai. Fortalece esta criança com uma fé firme, a mesma que Abraão carregava consigo quando deixou sua terra natal sem conhecer o caminho, mas confiando na promessa. Transforma a dúvida deles em coragem, o silêncio deles em presença, a dor deles em propósito. Que cada lágrima se torne uma semente que cresça em esperança. Que cada vale de espera se torne o próprio solo onde a redenção floresce. Eu te abençoo, filho, como Davi foi abençoado no deserto, onde o desespero tentou esmagá-lo, mas a minha presença se tornou a sua força. Assim como o levantei da sombra da caverna para o trono da vitória, também te erguerei do abandono para o destino. As correntes que se rompem em sua vida serão tão reais quanto Paulo e Silas cantando na prisão à meia-noite, quando as paredes tremeram e a liberdade chegou de repente. Não duvide disso, seu louvor no silêncio desbloqueará milagres. Ouça-me, pois este é o retorno ao que eu lhe disse antes: o dilema moral do seu coração ainda está diante de você. Você enxergará a sua vida através do medo ou através da fé? Assim como Josué foi chamado a entrar na terra prometida, não pela visão, mas pela confiança na minha palavra, você também é chamado a dar um passo à frente agora. Escolha a coragem. Escolha a redenção. Escolha ver que cada porta fechada não era o fim, mas a abertura de um novo caminho. Esta oração sela você em minhas promessas: eu restaurarei o que o desespero tentou roubar. Eu redimirei o que o abandono tentou apagar. Eu o fortalecerei onde o medo tentou enfraquecê-lo. Eu preencherei seu silêncio com a minha voz e transformarei sua espera em vitória. Tão certo quanto o sol nasce após a sombra da noite, meu tempo perfeito está irrompendo em sua história. Então agora, filho, eleve seu coração ao meu.
Declare Amém como um sinal de concordância, não como uma palavra isolada, mas como fé crescendo dentro de você. Pois eu, seu Deus, orei esta bênção sobre você, e a minha palavra não volta vazia. Caminhe agora na certeza da salvação, na bênção da minha presença e na certeza de que você não está abandonado. Você está restaurado, você é escolhido, você é vitorioso. Amém. Meu filho amado, agora que você caminhou comigo através desta palavra de advertência e restauração, eu o deixo não em silêncio, mas na plenitude da minha presença. O peso do seu medo foi dissipado. A sombra do abandono foi quebrada. O vale da espera não é mais uma prisão, mas uma passagem para a vitória. Não deixe que o desespero volte para reivindicar o que eu já redimi. Permaneça firme na fé que você sentiu crescendo em você hoje. Lembre-se, as portas fechadas não eram rejeição, mas proteção, e cada lágrima foi transformada em força para sua nova caminhada. Este não é o fim da minha voz em sua vida. Este é o início de uma jornada maior de transformação. Cada dia que chega será uma nova oportunidade para ver o meu tempo perfeito se desenrolar. Cada oração que você fizer será atendida pela minha presença. A cada momento em que você duvidar, lembre-se deste encontro. Eu lhe mostrei que você não está abandonado, que sua dor não é em vão e que seu propósito está vivo. Agora, convido você à ação, digite Amém como um selo de concordância, não como um gesto, mas como a fé posta em movimento. Compartilhe esta mensagem com aqueles que também caminham em silêncio, que estão presos pelo peso do medo, que acreditam que o vale da espera não tem fim. Torne-se um mensageiro de esperança, levando esta visão de salvação para que outros também possam ser restaurados. Não ignore esta agitação em seu espírito. Este é o começo. Fique comigo, e você verá as correntes se quebrando não apenas em sua vida, mas na vida daqueles que você tocar. Quando vires a sombra, lembra-te da luz. Quando sentires o silêncio, ouve as minhas promessas. Quando as portas se fecharem, confia que te estou a guiar para um caminho maior. E quando o desespero sussurrar mentiras, responde com esperança, coragem e fé, pois já não és um prisioneiro, mas um filho da vitória. Eu os abençoo nesta despedida, não como um final, mas como uma continuação. Sigam em frente sabendo que vocês são escolhidos, restaurados e carregados pela voz de Deus. Este é o seu momento. Esta é a sua transformação. E esta é a garantia, vocês não caminharão sozinhos. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas, criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa,
ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.